This call is now being recorded. Iniciado. Então, primeiramente, bom dia para vocês. Estamos aqui começando mais uma aula do Articula Vestibular. Quando eu começar a apresentação, eu não consigo mais ver vocês, então qualquer coisa podem me interromper a qualquer momento. Se vocês também escreverem no chat, eu conto com o Renato para me dar uma avisada. Então, eu vou começar aqui um momento de introdução. Hoje nós vamos falar um pouco sobre poluição do ar, algumas mudanças climáticas. Mas antes eu gostaria de perguntar para vocês, não sei se vocês repararam no cartaz de divulgação dessa aula, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham que é isso aqui. Eu já ouvi que isso é bolo, que isso é almofada. Aí tem uma dica aqui, que é algo feito de carbonato de cálcio. O que vocês acham que é? Vocês acham que é alguma coisa biológica? Alguma coisa animal, vegetal? Ninguém arrisca nada? Não tenham medo não de errar, por favor. Então vamos lá. Nossa, chegou. É de comer, ó. Não é de comer. Algum bolor? Também não. Mas então vocês acham que é algo biológico, isso. Ou fungo? Também não, ó. Na verdade, isso aqui é um esqueleto de um coral. Que é um esqueleto feito de carbonato de cálcio, que é CaCO3. Não sei se vocês conhecem coral. A gente vai falar um pouquinho sobre corais, porque eles têm muito a ver com o aquecimento global. Um dos impactos do aquecimento global é o branqueamento dos corais. Então, isso aqui é o esqueleto do coral. Passar aqui a gente conversa um pouquinho mais. Os corais naturalmente são assim. São bem coloridos. Os corais eles são formados por colônias de quinidários. Os quinidários é um grupo que também é o mesmo grupo das águas-vivas, das anêmonas do mar. Quem já assistiu Procurando o Nemo mora numa anêmona. A anêmona também faz parte do grupo dos quinidários. Aí os corais, cada ramo desse aqui é um indivíduo. Então os corais são uma colônia de quinidários. Aí essa cor dos corais, ela se dá por causa das algas zooxantelas, que vivem junto dos corais. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas algas zooxantelas. Em alguns lugares vocês também podem ler xantelas. Essas zooxantelas elas são algas, como eu falei para vocês. Elas fazem fotossíntese e elas vivem junto do coral, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Elas vivem dentro do tecido mesmo. E elas vivem em simbiose. O que é uma relação de simbiose? É uma relação onde duas espécies elas têm benefícios mútuos. Então, como a gente vê aqui, as zooxantelas elas vivem junto do coral. O coral fornece para elas proteção. E elas são seres fotossintetizantes. E durante a fotossíntese elas acabam produzindo compostos que servem de alimento para o coral. Como eu havia falado para vocês, um dos impactos do aquecimento global e do efeito estufa é o branqueamento dos corais.
A gente pode ver aqui um antes e um depois. Lembrando que o efeito estufa, um dos principais responsáveis é o CO2. Aqui ó, a gente vê também, ó, corais branqueados. Em comparação com aqui, ó, na normalidade, bem coloridos. Bem coloridos. Que quando eles sofrem esse efeito de branqueamento. Esse efeito de branqueamento está relacionado ao aquecimento global, porque ele acontece quando tem o aumento da temperatura da água do mar ou do rio. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais por que acontece esse branqueamento. Normalmente, no coral saudável, como a gente tinha visto, as zooxantelas estão juntas com o coral aqui no próprio tecido do coral mesmo. Mas quando acontece o aumento da temperatura da água do mar ou acontece algum evento de poluição, por exemplo, derramamento de petróleo, essas zooxantelas, o coral acaba expulsando elas do seu tecido. Então, como elas são responsáveis por dar cor para o coral, ele acaba ficando branco. Aí ele perde a coloração, né, devido a essa expulsão ou morte das zooxantelas. Esse evento aqui ele pode ser reversível caso aquelas condições favoráveis, né, de um coral saudável, a temperatura da água e a poluição sejam revertidas. Mas caso a temperatura da água continue alta, continue alguma poluição, por exemplo, derramamento de óleo, petróleo, então o coral continua nessa situação que pode levar à morte do coral. E aí quando leva à morte é irreversível, e aí acaba sobrando só aquilo lá que a gente tem naquela primeira imagem que a gente discutiu, acaba ficando só o seu esqueleto de carbonato de cálcio. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que fala sobre os corais da Amazônia. É um assunto bastante atual. No vídeo a gente vai discutir um pouco sobre os impactos que a exploração de petróleo na Amazônia pode causar nos corais. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Esse assunto dos corais da Amazônia ele é bastante atual. Deixa eu colocar a modo apresentação. Aqui a gente vai ver uma reportagem sobre a pesquisa e entender um pouquinho mais do porquê os corais da Amazônia estão em risco. O navio vence uma barreira invisível. Esse é um dos pontos onde o rio Amazonas avança para o mar e despeja um gigantesco volume de água doce no Oceano Atlântico. A rota dessa viagem foi detalhadamente planejada. Serão mais de 30 dias em busca de sinais. Essa expedição é para explorar um universo desconhecido pela ciência, os corais da Amazônia. Pesquisadores já desconfiavam que essas profundezas abrigavam uma vida especial, mas a descoberta mesmo foi há pouco tempo. Agora eles estão de volta ao mar para desvendar mais uma parte desse mistério. O percurso corta águas praticamente nunca navegadas pela ciência. Da última vez, em 2017, o navio esteve num outro trecho.
Foi quando pesquisadores viram os corais da Amazônia pela primeira vez na história. Ninguém sabe há quanto tempo eles estão aqui na costa norte do Brasil. Estão escondidos entre 70 e 220 metros de profundidade, onde a luz mal chega. Mas exatamente porque o acesso é tão difícil, as condições oceanográficas aqui são tão duras, é que a gente sabe pouco, né? Por incrível que pareça, a gente está aqui num sistema que onde a gente tem uma das maiores florestas tropicais do planeta, um dos maiores rios do mundo e um dos maiores recifes do mundo também. E essa região em particular é uma região que tem uma das correntes mais fortes aí do planeta, ventos fortes o ano inteiro. Então realmente é um desafio, né, para trabalhar aqui. Sem tecnologia a bordo, seria como procurar uma agulha no palheiro nessa imensidão. A nossa estratégia de operação é primeiramente colocar o Site Scan Sonar. Ele é um equipamento que ele faz uma varredura do fundo marinho e ele dá uma imagem da textura do fundo marinho. Então a gente pode ter indicativos de qual é a composição que tem ali, se é formado por sedimentos, por areia, por lama ou por algum substrato consolidado, que são os recifes. E quando o sonar envia uma pista, é hora de um robô mergulhador ir para a água. A operação é delicada. Os movimentos do navio, do mar e do robô precisam ser sincronizados. A operação é comandada desse container que fica na popa do navio. As 3 câmeras instaladas no robô transmitem o que enxergam em tempo real. Esse mergulhador robótico também coleta água e amostras do que encontra no fundo. Esse ponto de mergulho não foi escolhido ao acaso. É exatamente onde empresas aguardam autorização para explorar petróleo. A gente encontrou recifes na região, na porção mais rasa de um dos blocos de petróleo. Então tem áreas de blocos de petróleo aqui que se sobrepõem, estão em cima da área dos recifes, né? Então isso realmente é algo que a gente não pode deixar de considerar e a gente deveria evitar esse tipo de atividade em cima de uma área com recife de coral, né? Uma descoberta recente com grande potencial biotecnológico. Esse recife é considerado uma farmácia submarina. Então, ele pode se reverter em divisas para o nosso país se a gente conseguir desenvolver a biotecnologia marinha, se a gente conseguir, a partir da biodiversidade que existe nesse recife, descobrir moléculas bioativas para desenvolver novos medicamentos para tratar doenças diversas, como câncer, como viroses e doenças infecciosas em geral. A pesquisa dos cientistas virou uma campanha internacional. Nesse momento, o processo de licenciamento ambiental das empresas, especialmente da francesa Total e da britânica BP, está nos seus momentos finais. É até uma das razões porque é tão urgente essa campanha, tão urgente essa pesquisa científica que nós estamos fazendo aqui para provar que é mesmo um novo bioma único no mundo que precisa ser preservado e ainda pouquíssimo conhecido da ciência. Os pesquisadores correm contra o tempo e a correnteza, mas já sabem que um vazamento de petróleo destruiria não só os corais. Comunidades não muito distantes daqui, que vivem do que as águas trazem, também ficam ameaçadas. Além desses outros habitantes que gostam de aparecer para que todos notem que eles estão aqui. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Já conheciam sobre os corais da Amazônia? Simone disse que não. É uma descoberta recente, é 2017 mais ou menos. Já está ameaçado por conta dessa instalação pela possível extração de petróleo. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, o que a gente conversou aqui,
por quais causas pode acontecer o branqueamento dos corais? A gente falou aqui de duas causas. Então, branqueamento dos corais, revisando, ele pode acontecer por isso, por poluição, exatamente. Como a gente viu aqui no vídeo, um possível derramamento de petróleo poluiria a água e causaria o branqueamento dos corais, né? A morte do coral e de outros animais ali da região. E também o branqueamento é um impacto direto do aquecimento global por conta do aquecimento das águas, né? Então, vou voltar aqui para a apresentação. A gente vai entrar agora um pouco mais na poluição do ar. O navio vence uma barreira invisível. Aqui para o próximo, isso. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a poluição atmosférica e os impactos. A gente já viu um pouquinho sobre impacto nos corais e também impactos sociais, né, da poluição. Então, a gente vai passar aqui por ar atmosférico, por poluição atmosférica, pelos principais poluentes do ar, pelo efeito estufa e aquecimento global, pela chuva ácida e pela inversão térmica. Desses temas aqui, vocês se lembram de algum? Gostaria de comentar de algum? O que vocês sabem? O que vocês lembram? Professor, a inversão térmica é questão da poluição, não é isso? Mudança de clima. 4 estações durante o dia, isso. Isso mesmo. Você lembra mais alguma coisa? Lembrou que é a chuva ácida, aquecimento global, a gente falou um pouquinho durante a apresentação sobre os corais. Vocês arriscariam aí com algum poluente? Algum dos principais poluentes? Qual seria? Então, qual seria a fonte desses poluentes? Uma das fontes? Isso, CO2. Qual seria uma das principais fontes de emissão de CO2? Isso, mercúrio, CO2. Mercúrio é principalmente preocupante na questão de poluição de águas. A gente percebe aí no garimpo, eles acabam usando mercúrio para separar o ouro, e é um pouco preocupante que a contaminação de rios, do mar. Aí você contamina o rio com mercúrio, contamina o peixe, aí as pessoas acabam comendo aquele peixe. E também é uma situação bastante preocupante. Então eu vou passar aqui. Aí a gente começa falando de atmosfera. A gente entende a atmosfera como uma camada de ar que envolve a Terra. A partir de entender isso, como vocês definiriam ar? O que vocês acham que é ar? Se alguém chegasse e perguntasse o que é ar, o que vocês responderiam?
Não tem resposta certa, não tem resposta errada. É o que você acha que é ar. Como você definiria, em poucas palavras, o que é ar? Natureza. E vocês acham o que é o ar? Ele é um gás só? É uma mistura de gases? O que vocês acham? Então vamos lá. O ar, ele é uma mistura de gases. É constituído principalmente de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. Aí ele é uma mistura desses gases e de outros gases. Aqui no gráfico a gente vê 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Então, o ar atmosférico ele é uma mistura de gases. A maior parte é nitrogênio. Isso, é uma mistura de oxigênio, CO2 e nitrogênio, principalmente. Então, entendendo que o ar é uma mistura de gases, o que vocês entendem por poluição atmosférica? O que vocês entendem por poluição? Isso, emissão de gases tóxicos. Muito bem. O que mais? Vocês acham que poluição necessariamente é algo que é nocivo? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem respondeu. Foi a Débora. A Débora respondeu emissão de gases tóxicos. Então, como a Débora comentou, poluição atmosférica ela vai ser qualquer emissão de substância ou substâncias que vão causar um desequilíbrio nessa composição normal do ar, e esse desequilíbrio vem a causar prejuízo à saúde dos seres vivos. Então é isso. Você, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele está ali, né, dentro desse 1% de composição do ar, naturalmente. Mas só que essa emissão ela é aumentada muito bruscamente, então vem provocar um desequilíbrio nessa composição, e esse desequilíbrio prejudica a saúde dos seres vivos. Então aí a gente considera que é a poluição. Qualquer substância que venha provocar um desequilíbrio na composição do ar, esse desequilíbrio seja prejudicial, a gente vai chamar de poluição do ar ou poluição atmosférica. Então aqui, ó, como a gente pode ver, a poluição ela potencializa doenças. Não sei se vocês aí
tem bronquite, sinusite, rinite. Então, nos dias aí mais poluídos, aqueles dias, como no começo a gente falou de inversão térmica, acaba sentindo esses efeitos. Aí aqui uma notícia que diz que no Brasil 51 mil pessoas morrem por ano devido à poluição do ar. Então tem pesquisas que mostram que a poluição está relacionada até mesmo a questões psicológicas, ao desenvolvimento de depressão, insônia. Então aquelas pessoas que ficam muito tempo expostas à poluição, por exemplo, no trânsito, acabam tendo mais riscos de desenvolver depressão, insônia, doenças cardiovasculares. Aqui os principais poluentes do ar são o dióxido de enxofre, SO2, o dióxido de nitrogênio, NO2, o ozônio, O3, o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, que é o CO2, que, como já foi comentado por alguns de vocês. Aí também a gente adiciona aqui as partículas inaláveis. O que são essas partículas? Tudo que tiver suspenso no ar, que não for gás, seja partículas líquidas, sólidas, aí entra nessa categoria de partículas inaláveis. Um dos principais emissores dessas partículas inaláveis é a queima dos combustíveis nos motores dos carros. A queima incompleta acaba liberando bastante partículas inaláveis. E aqui a gente vê, nesse gráfico, as principais fontes de emissão de poluentes. É a geração de energia elétrica, principalmente nas termoelétricas. Não sei se vocês conhecem, mas as termoelétricas, elas geram energia da queima de combustíveis fósseis. Então, é uma fonte importante aí de emissão de poluentes. Aí temos as indústrias, o transporte, principalmente essa queima dos combustíveis lá nos motores, acaba liberando CO2, CO. Aí temos a agricultura também, principalmente a pecuária. Não sei se vocês já ouviram falar da emissão de gás metano, que é um principal gás que é emitido da digestão dos gados. E temos aqui a mudança no uso do solo, que se refere principalmente a queimadas. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Vocês já ouviram falar de efeito estufa? Na mídia a gente ouve bastante isso. Simone disse que já. Na mídia a gente ouve bastante falar sobre efeito estufa, aquecimento global. Sim, também. A Raíssa também já ouviu. Então, o que seria o efeito estufa? O efeito estufa ele é um efeito natural, né? Ele é graças ao efeito estufa que a Terra tem uma temperatura capaz de abrigar a vida. Mas só que devido à alta emissão de poluentes, esse efeito estufa ele vem sendo agravado, levando ao aquecimento global. Naturalmente, o calor, né, vindo do Sol, ele deveria vir aqui para a Terra e ser dissipado totalmente, né? Vem aqui, fica um pouco e sai, mas só que devido ao efeito estufa, essa emissão de gases, né, do efeito estufa, principalmente CO2, essa retenção de calor vem ficando maior do que o que seria normal. Então, esse calor vem, é dissipado uma parte, menor do que deveria, e o restante acaba ficando aqui, né, preso por causa desses gases. Então, aí o que acontece? O efeito estufa ele leva ao aquecimento global, que é a elevação da temperatura média da Terra. Um dos efeitos do aquecimento global, como a gente viu, é lá aquecimento do oceano, morte dos corais,
e outros efeitos que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, ó, os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, que é o CO2, metano, CH4, e o óxido nitroso, N2O. Aí, os principais emissores desses gases do efeito estufa, ali a pecuária, como eu comentei com vocês, produção industrial, transporte automotivo, né, os motores aí dos carros a combustão, e agricultura. Aí, no que impacta o aquecimento global e o efeito estufa? Variação da temperatura média do planeta, variação da intensidade e volume de chuvas, variação da intensidade e volume de secas. Então, o efeito estufa e aquecimento global está intimamente relacionado às mudanças climáticas que a gente observa. Aqui eu trago alguns impactos do aquecimento global, alguns impactos sociais e ambientais. Então, a gente, como eu já falei, elevação rápida da temperatura média do planeta, a intensificação do degelo polar e aumento do nível do mar, o aumento da temperatura do oceano. Como a gente viu, os corais acabam sendo muito sensíveis a esse aumento de temperatura. E assim como os corais, outros animais também acabam tendo um metabolismo ou outras situações que acabam sendo bastante sensíveis a essa elevação da temperatura, o que impacta diretamente na biodiversidade. Aqui embaixo, um dos exemplos que eu trago é sobre a reprodução das tartarugas. Não sei se vocês sabem, as tartarugas, elas botam os ovos lá na areia, enterram lá, e o que vai definir se aquele ovo vai gerar um indivíduo macho ou fêmea é a temperatura. Por alguma razão, a temperatura acaba liberando ali durante a incubação dos ovos alguns hormônios, e aí, a depender da temperatura, nascem machos ou fêmeas. Em temperaturas maiores, nascem fêmeas, em temperaturas menores, nascem machos. E essa questão é muito sensível. Qualquer variação de temperatura acaba fazendo que nasçam mais fêmeas do que machos. Então, aqui um exemplo aqui de um estudo, ele identificou que em uma população de tartarugas marinhas, 99% nasceram fêmeas. Por quê? Por causa dessa elevação da temperatura média. E aí você pensa, 99% nasce fêmea, em algum momento pode colocar em risco a população, né? A própria existência da população. Aí também outro impacto do aquecimento global é o aumento da ocorrência de furacões. Agora, falando um pouco de chuva ácida, vocês lembram o que é chuva ácida? Alguns impactos da chuva ácida? Então, vamos lá. Ó, a chuva ácida é o quê? A presença de poluentes como dióxido de enxofre, né? Dióxido de enxofre, SO2, e dióxido de nitrogênio, NO2, no ar. Esses poluentes, quando estão no ar, como a gente pode ver aqui na imagem, eles combinados com a água, eles geram ácido sulfúrico e ácido nítrico. Aí esse ácido, quando cai misturado à chuva, aí que traz os prejuízos, traz contaminação da água, pode causar desmatamento, contaminação do solo. Então é isso, a chuva ácida, a gente vê aqui como ela se forma. Esses gases poluentes, né, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, se combina com água e gera esses ácidos. Que a gente pode
ver novamente. E aqui já trata também de alguns impactos da chuva ácida. Como eu falei, né, o envenenamento dos lagos, acontece contaminação dos animais ali de lagos, rios. Aí também um impacto importante da chuva ácida é a destruição de patrimônio arquitetônico. Aqui, ó, vocês conseguem observar bem que a estátua aqui está corroída mesmo. Você percebe os buracos. Então é isso. Alguns impactos ambientais e sociais da chuva ácida é a contaminação das águas e solo, morte de peixes, destruição de vegetação e corrosão, né, que é um prejuízo arquitetônico e ao patrimônio histórico. Até aqui vocês têm alguma pergunta? Gostariam de comentar algo? Vocês já conheciam algum desses fenômenos aí causados pela poluição? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvida. Ah, tá. Para o ser humano, a chuva ácida. Isso. Então, aí a gente pode pensar aqui no desdobramento, né, desses impactos ambientais aqui. Então, você contamina a água e o solo. Você tem morte de peixes. Então, vai faltar alimento para as pessoas, né? Aí, ou então o peixe não está morto, mas está contaminado. Aí você vai lá e ingere esse peixe. Essa contaminação pode se acumular no organismo humano, né? E tem esse prejuízo arquitetônico que acaba sendo um prejuízo econômico, né? Então você tem ali um monumento histórico que atrai bastante turista. Então aquele monumento começa a ser destruído, o turismo cai, tem menos rendimento econômico, então acaba também tendo esse prejuízo social e econômico. Fora a contaminação, né? Você não contamina o solo, você não vai poder usar aquele solo. Contamina a água, você não vai poder consumir aquela água, não vai poder consumir os peixes que estão ali naquela água. Tá respondido? E aí, Simone, a gente pode pensar em outros impactos também. Não só da chuva ácida, mas todos os outros efeitos da poluição, eles acabam, no seu desenrolar, atingindo, né, o ser humano. Mais alguma dúvida? Tá bom, então a gente vai passar aqui para a inversão térmica. Então, como a gente conversou no comecinho, a inversão térmica também é um efeito natural, mas só que nas grandes cidades, nas cidades mais poluídas, ele acaba sendo intensificado por conta da poluição. Então, o que acontece? Em condições normais, o ar quente, ó, essas bolinhas aqui, a gente imagina que são os poluentes, né? É a poluição do ar. Então, em uma situação normal sem inversão, o ar quente ele é menos denso, né? Então ele sobe. Só a gente pensar assim naquele pão quentinho
aquele pão quentinho saindo fumaça. A fumaça está subindo. Por quê? Porque o ar quente é menos denso. Então ele sobe. Então, em uma situação normal, o ar quente vai subir e vai acabar dissipando esses poluentes, né? Acaba levando junto esses poluentes. Só que quando há inversão térmica, uma camada de ar quente acaba aprisionando uma camada de ar frio. Junto com essa camada de ar frio, ficam os poluentes, né? Então, eles não se dissipam, eles acabam ficando ali mais próximos ao solo. Aí é aquele momento onde a saúde humana é totalmente prejudicada, né? Os hospitais enchem de pessoas ali com bronquite, sinusite, pneumonia. Então é isso, a inversão térmica, uma camada de ar quente, acaba aprisionando aquele ar frio. Então esse ar frio ele é mais denso, né? Então ele fica aqui embaixo e ele não consegue, ele não é aquecido, então ele não sobe, não tem esse fluxo normal que deveria ter. O ar frio fica preso aqui, junto com os poluentes, e a gente fica ali respirando cada vez mais poluentes. Vocês já chegaram a ver essas camadas aqui cinzas, parecem nuvens aqui, poeira. Isso aqui em São Paulo, as grandes cidades, a gente vê bastante. Principalmente no começo da manhã, em dias mais frios. Vocês já chegaram a observar? Aquela camada de poluição. Já tinham reparado? Então, essa camada é uma das formas de a gente ver, né, quando tem a inversão térmica. Como eu tinha comentado com vocês, é um fenômeno natural, mas que é potencializado, né, pela emissão de poluentes, pela concentração de poluentes, principalmente nas grandes cidades. É danoso à saúde, né? Como a gente comentou, nós ficamos ali, essa camada de poluentes fica muito próximo ao solo e a gente fica ali respirando. E é isso, a inversão térmica é o ar frio mais próximo ao solo, não consegue circular corretamente, não circula corretamente devido a uma camada de ar quente e fica aprisionado, né? Vejo várias vezes quando cai a temperatura, exatamente. Principalmente em dias mais frios, começo da manhã, a gente consegue observar essa nuvem de poluição. Isso. Exatamente, a gente consegue observar bem esse fenômeno de inversão. Então, ó, como a gente comentou, esse acúmulo de poluentes devido à inversão térmica causa impactos diretos na saúde humana. Eu vou passar esse vídeo aqui de 1 minutinho, que vai tratar especificamente sobre poluição e saúde humana. Fiocruz apresenta Dicas de proteção à saúde sobre poluição atmosférica. Doenças. A poluição atmosférica desencadeia uma série de doenças do sistema respiratório, como a bronquite, a asma e a rinite. Podem ainda causar problemas como irritação nos olhos, nariz, garganta, alergias, aumento da pressão arterial, arritmia cardíaca e até mesmo infarto no miocárdio e AVC. Com gestantes e crianças pequenas, o cuidado deve ser redobrado, pois a poluição pode causar baixo peso nas crianças quando nascem, provocar nascimentos prematuros e até abortos espontâneos. Os bebês podem apresentar bronquiolite e pneumonia que, se não tratada, pode levar à morte. Empresas e poder público devem buscar alternativas para diminuir os danos causados pelos poluentes. Dicas de proteção. Deu para assistir bem o vídeo? Deu para ouvir bem? Eu acabei não desligando meu microfone.
Deu para ouvir? Aconteceu alguma coisa? Conseguiram ouvir? Ótimo. Ah, que bom. Então, vocês aí falaram que conseguem observar, né, essa nuvem de poluentes quando tem inversão térmica. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês percebem que nesses dias vocês apresentam alguma questão de saúde, ou irritação nos olhos, ou aí quem tem rinite, sinusite. Vocês conseguem perceber na saúde mesmo o impacto desses dias mais poluídos? Quem tem criança em casa também consegue perceber que a Simone disse que sim, que o filho tem bronquite, sinusite e rinite. Então é perceptível, né? Eu percebo principalmente irritação nos olhos, comigo acontece bastante. Até aqui alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade. A Raíssa diz também que percebe porque tem sinusite. Então é isso. Então a poluição, às vezes a gente pensa muito nos impactos apenas ambientais, né? Mas a gente tem que pensar também nesse desenrolar dos impactos sociais também que ela causa. Então, antes de fazer um intervalo, Fiocruz apresenta. Antes de fazer um intervalo, eu gostaria de aproveitar que hoje é... Eu diria que existe algumas doenças... Abriu errado aqui. Eu gostaria de aproveitar que hoje é Dia Internacional da Música e passar essa música aqui para vocês. Você já parou pra imaginar o que polui o nosso ar em nossa cidade, ao nosso redor? Em todo instante você pode encontrar a fumaça e os gases liberados pelas fábricas e os automóveis. A queima do lixo em incineradores dos hospitais. Os incêndios nas florestas, nas matas e na selva. Os incêndios nas florestas, nas matas e na selva também provocam tudo isso é combustão. Tudo isso é poluição do ar. A poeira que sai do chão nas ruas não asfaltadas e sem calçadão. Os gases que saem dos esgotos, das fossas mal cuidadas, de restos de animais e de plantas em decomposição. Tudo isso é poluição
isso é. Tudo isso é poluição do nosso ar. Oh. Tudo isso é poluição. Tudo isso é. Tudo isso é poluição do nosso ar. Então, o vídeo aqui, a música, ela traz algumas fontes de poluição. Eu gostaria que vocês me falassem pelo menos duas, da música, da aula, pelo menos duas fontes aí de poluição. A gente já faz um intervalo. Ótimo. Poluição industrial, automóveis, indústria, exatamente. Vocês gostaram da música? Eu achei uma música bem interessante. E como hoje, 1º de outubro, é Dia Internacional da Música, eu falei, vou levar essa música que ela trata, né, de uma maneira bem interessante. Acaba citando aí alguns emissores desses poluentes. Então é isso. Fique à vontade. A gente faz um intervalo em 10 minutos. Aí na volta, eu quero fazer uma revisão com vocês de alguns impactos sociais e ambientais daqueles fenômenos que a gente falou. E quero também passar alguns vídeos aí para vocês. Fiquem à vontade, daqui 10 minutos a gente volta. Qualquer dúvida também, eu estou aqui.
Voltei. Ainda faltam 4 minutos, agora 3 minutos, daqueles 10 que eu tinha dado. Mas até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Então vamos lá, vamos voltando aqui. Novamente eu pergunto para vocês, alguma dúvida? Algum comentário? Vocês conseguiram fixar bem essa parte aqui, principalmente essa relação efeito estufa, aquecimento global, o que é chuva ácida, o que é inversão térmica. A gente vai fazer uma revisão rápida aqui. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram. Então vamos lá, né? Naquele primeiro momento da aula, a gente falou sobre os corais e a relação direta do branqueamento dos corais com o aquecimento global. O branqueamento dos corais acontece devido ao aumento da água, da temperatura da água, que expulsa, né, o que gera a expulsão ou morte das algas zooxantelas. São aquelas algas que vivem junto com o coral e são responsáveis pela cor. Então, aqui, iniciando a nossa revisão, o que é ar? Gostaria que vocês me respondessem o que é ar. É um gás? É uma mistura de gases? Qual é a composição do ar? O que vocês lembram aí que a gente comentou? Isso, a Débora respondeu, mistura de vários gases. Exatamente. A gente volta aqui na composição do ar, uma mistura de vários gases, principalmente de nitrogênio. Isso, exatamente, Débora. Principalmente nitrogênio, 78% aproximadamente de nitrogênio. A gente volta aqui, poluição atmosférica. Alguém disse emissão de gases tóxicos. Aí a gente também né? A gente complementou aqui que a poluição atmosférica é qualquer substância, né? Ou substâncias que geram o desequilíbrio
dessa composição natural do ar e que esse desequilíbrio venha a causar, né, problemas de saúde nos seres vivos. Os principais poluentes. Quais aí, 2 poluentes aí que vocês lembram? Pelo menos 2, né? Um poluente é o CO2. Quem lembra mais algum? Então vamos lá, vamos para os principais poluentes do ar. CO2, como eu já falei, o CO, que é o monóxido de carbono, o ozônio O3, o dióxido de nitrogênio, NO2, o dióxido de enxofre, SO2. E as partículas inaláveis, né? São aqueles materiais que não são gases, podem ser sólidos ou líquidos, que acabam ficando suspensos no ar e são inaláveis. Aí, voltando aqui, quem consegue comentar comigo a relação do efeito estufa e aquecimento global? A principal relação, o que o efeito estufa causa que leva ao aquecimento global? O efeito estufa gera aumento de alguma coisa. Aumento do quê? Quem lembra? Isso, Débora. Aumento da temperatura, exatamente. Que é o aquecimento global, né? O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura média da Terra. A gente volta aqui para novamente o que é o efeito estufa. É isso, né? Uma camada, essa camada de gases poluentes, né? São chamados gases do efeito estufa, principalmente o CO2. Essa camada de gases, ela impede que esse calor seja dissipado, né? Então, é dissipado menos calor do que deveria. Aí o calor acaba ficando retido aqui, né? Nessa camada aqui da Terra. E o que acaba gerando esse aumento da temperatura, como a Débora falou, que é o aquecimento global. Alguém poderia me falar um impacto do aquecimento global? Sem ser o branqueamento dos corais, um impacto do aquecimento global que vocês imaginam, que a gente comentou aqui. Um impacto do efeito estufa e do aquecimento global. Isso, aumento das secas, exatamente. O aquecimento global, né, como a gente viu,
está ligado às mudanças climáticas. Então, mudança nos períodos de chuva e na quantidade de chuva. Está ligado ao aquecimento global. O aumento da temperatura da Terra impacta na biodiversidade. Então, você tem plantas e animais que são muito sensíveis à temperatura. E pode gerar até mesmo a extinção de algumas espécies, né? A gente viu lá o caso da tartaruga. A reprodução dela está ligada à temperatura. Temperaturas mais altas nascem mais fêmeas. Temperaturas mais baixas nascem mais machos. Você tem um desequilíbrio, acaba nascendo mais de um ou de outro, o risco, né, de entrar em extinção. Isso, a Joana falou doenças respiratórias. Exatamente. Aumento da poluição, né, de um modo geral, está ligado, né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, e algumas pesquisas apontam até mesmo doenças mentais, né? Então, agora a chuva ácida. Quem poderia me falar aí um impacto da chuva ácida no meio ambiente ou na sociedade aí de modo geral? O que é chuva ácida? Quem poderia comentar? Pelo menos um impacto aí da chuva ácida. Isso, Simone falou mortes de animais, exatamente. Então, a chuva ácida é o quê? É aquela... Vou colocar lá naquela imagem. Eu gosto muito dessa imagem. Chuva ácida é isso, é a mistura do dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que são gases poluentes, e são emitidos, aí eles, ali na atmosfera, eles misturam com água, gerando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, como a Simone falou, um dos impactos é a morte de animais. Por quê? Porque essa chuva com esses ácidos, ela cai, ela polui lá o rio, o lago, acaba matando peixes, como também é causa de desmatamento, matando, né, plantas, e também polui o solo. Inversão térmica. Quem poderia relembrar aí o que é inversão térmica? O que acontece, né? Alguma coisa fica presa ali entre uma camada de ar quente, né? O que fica preso? Vamos lá, a inversão térmica. O que acontece na inversão térmica? O ar frio, que está mais próximo ao solo, né? Ele fica preso entre uma camada de ar quente, né? Então, esse ar frio, ele não é aquecido, né? Normalmente, o ar quente deveria ser aquecido e sido dissipado aqui junto com os poluentes, que são essas bolinhas. Então, na inversão térmica acontece o ar quente aprisiona nesse ar frio, aí esse ar frio fica aqui junto com a poluição, não dissipa essa poluição, e aí causa aqueles impactos que a gente viu, principalmente na saúde, né? Vocês até comentaram bronquite, sinusite, irritação dos olhos. Agora eu abro mais uma vez para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham sobre esses temas. Já conheciam esses impactos? Eu tinha ouvido falar de algum?
Alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje? Professor, é assim, o decorrer dos anos, né, a gente vem reparando que em questão de estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, principalmente aqui em São Paulo, mudou muito, né? Vou fazer que nem os antigos, que desde que eu me entendo por gente, né, muda, né, a questão de não é mais primavera, as 4 estações do ano num dia só, né? E já tem uns 2, 3 anos para cá, que nessa época do ano, que era para ser até não calor intensivo, mas está mais para frio que nem estamos agora, né? Tem tido uma mudança de clima, né? Aí chega dezembro, não é mais aquele calorão, né? A gente não sabe como vai ser esse ano, né? Mas o ano passado, recordo que foi frio. Já teve um tempo. Tem a ver, né, com em questão da poluição, a mudanças climáticas, né? Em questão, acredito, né, da inversão térmica, né? Ah, sim, com certeza. Principalmente que o efeito estufa e o aquecimento global está relacionado a essas mudanças climáticas, né? Então você vê, São Paulo antigamente era conhecida como terra da garoa, né? Hoje em dia você já não tem mais isso, porque como você falou, as estações acabam meio que se confundindo, um dia acaba mudando rapidamente, né, a temperatura. Então é isso, é o aquecimento global e as mudanças climáticas que ele traz. Muito obrigado pelo seu comentário. Mais alguém aqui falou? Giovana. Giovana falou que conhecia todos, menos a inversão térmica. Deu para entender, Giovana, o que é a inversão térmica? Deu para entender? Esqueci. Mais algum comentário, alguma dúvida? A ideia dessa aula era isso, né? Que vocês comentaram, né? A gente conseguir perceber como a poluição está relacionada com mudanças climáticas, com esses efeitos aí de chuvasco, inversão térmica, e como isso atinge não só, né, o meio ambiente, pensando ali nos animais, nas plantas, mas também a gente, né, os humanos que também são parte aí do meio ambiente. Então, mais alguma dúvida, alguma coisa? Algum comentário? Então, eu vou passar alguns vídeos para vocês. Um vídeo aqui bastante interessante, um médico patologista, né? Lembrando aí que patologia é a área, né, que estuda a descoberta de doenças, o tratamento de doenças. Então ele vai falar um pouquinho, né, daquilo que a gente já comentou, né, vai só reforçar a questão da poluição com a saúde humana. Vou passar aqui para vocês. Qualquer coisa, qualquer pergunta, podem me interromper. Eu diria que existem algumas doenças que são características da cidade. Bom, como é que a poluição afeta a saúde de todos nós? Do ponto de vista prático, a poluição reproduz tudo o que está escrito no maço do cigarro. Tem evidências sólidas mostrando que a poluição do ar está associada com o aumento do número de infartos do miocárdio, infartos cerebrais, pneumonia em crianças e idosos principalmente. O asmático vai precisar usar mais bombinha. Câncer de pulmão, mais ou menos entre 8% a 10% dos tumores de pulmão no planeta são associados à poluição do ar. E é uma doença de alta letalidade, ou seja, entenda um câncer de pulmão, a chance de morrer dessa doença é muito grande. Baixo peso ao nascer, é como se fumássemos um pouco, é muito menos que um cigarro.
Mas a diferença é que o cigarro você tem uma decisão individual, enquanto que a poluição, todos nós estamos expostos. No mundo, quantas são as pessoas que ficam doentes por causa da poluição a ponto de morrer? 7 milhões de pessoas por ano. Mais do que malária. Ou seja, é um problema de saúde pública. Enquanto na cidade de São Paulo, anualmente 4 mil pessoas morrem prematuramente devido à poluição. Então, isso é uma estimativa. Na região metropolitana, vamos nos aproximar a 7.500. Enfim, ela se situa, a poluição do ar, entre as 10 maiores causas de morte no planeta Terra. Hipertensão, eu posso prescrever uma medicação em base individual. Para colesterol ruim, eu posso tentar mudar a dieta ou ter uma decisão pessoal. Enquanto que a poluição, ela é fruto o remédio, ele não passa na esfera clássica da saúde. Ela envolve outros saberes que não classicamente estão associados à prática médica. Planejamento urbano, uso e ocupação do solo, mobilidade, tecnologia veicular, tipo de modal de transporte que nós vamos favorecer. Enfim, decisões que vão além do que a saúde está acostumada a resolver. É uma causa de saúde pública, mas que você não resolve com vacina, com antibiótico e com anestesia. Na região metropolitana de São Paulo, se você multiplicar o número de pessoas vezes o número de quilômetros que cada pessoa, em média, anda, é quase se levar todo o Uruguai para a Argentina de manhã e trazer de volta à tarde. Esse é o nosso desafio. Nós temos hoje a emissão veicular é dominante em 90% das cidades. Então as novas chaminés não são os milhares e milhões de escapamentos de carro. Nós trocamos grandes chaminés por micro chaminés. E pior, a gente, pela imobilidade no trânsito, ficamos cada vez mais tempo na boca dessa chaminé, num corredor de trânsito onde o nível de poluição é cerca de 3 vezes maior do que a média da cidade. Então, existem fatores culturais, ambientais que determinam, por exemplo, uma das grandes epidemias, que é o modo de viver urbano. E todo esse sistema, esse ecossistema urbano. Então, as cidades, elas têm problemas de saúde, assim eu podia dizer, da doença mental. Aquela resposta de você liberar a tua serotonina e você entrar em estado de emergência frente a um estresse, que é bom, ela é ruim quando você constantemente está estimulando isso. Então isso você tem você perde seu estoque de mediadores. Isso significa ansiedade, depressão e insônia. Então, eu diria que existem algumas doenças que são características da cidade. E que a poluição é uma delas, e mais importante, e elas agem em conjunto. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Acharam importante? Tem algum comentário? Eu diria que existem algumas doenças que são características da cidade. Então é isso, né? Esse vídeo só veio reforçar o que a gente comentou sobre doenças, né? Poluição relacionada a doenças. E aí o vídeo aqui traz, né, também aquela questão de problemas psicológicos, né? Que a poluição influencia, né? Alguém tem mais algum comentário sobre o vídeo? Tá, então
passar aqui um último vídeo para vocês, que esse é mais específico sobre a questão da poluição e a saúde mental. Aí ele vai reforçar aquilo que a gente conversou, sobre a exposição à poluição, né? Uma exposição a médio e longo prazo, o corpo acaba acumulando esses poluentes e acaba influenciando, né, o desenvolvimento de depressão, ansiedade, insônia. Vou passar aqui para vocês. Poluição do ar pode gerar doenças mentais? Bom, sabemos que cada vez mais nossa atmosfera está poluída, em especial pelos problemas ambientais gerados pela queima de combustíveis fósseis e de outros eventos. Mas afinal, olha só quantos carros estão rodando hoje em dia, para não falar do tanto de indústrias que nos rodeiam. Pois é, né? Tomara que os carros elétricos mudem um pouco isso ao longo aí das próximas décadas. Fato que nos grandes centros urbanos o acúmulo de poluentes no ar que respiramos é cada vez maior. E poxa, nossas crianças estão crescendo no meio dessa poluição. E isso o que tem a ver com a saúde mental? É o que você vai descobrir nesse vídeo. No final, vamos te contar quais são as 5 cidades aqui do Brasil com o ar mais poluído. A 5ª cidade me surpreendeu, não imaginava. Pessoal, bem-vindos a mais um Curiosamente. Curiosidades da mente. Olha esse estudo inglês que foi publicado agora em 2022, hein? Super recente, tá fresquinho. Mais de 2.000 crianças gêmeas nascidas entre 1994 e 1995 foram observadas ao longo do tempo. Foi considerado onde elas estavam vivendo por volta dos 10 anos de idade e registrados os níveis de poluentes no ar em que cada uma delas viviam. Quando essas crianças cresceram e fizeram 18 anos, elas foram avaliadas para saber se com 18 anos havia nelas alguma doença mental, e isso foi correlacionado com a poluição do local onde elas cresceram. E olha o que encontraram. Antes, gente, deixa aí a sua curtida para ajudar o canal e esse vídeo aí mais longe. Aperta o botãozinho agora, senão você vai esquecer, hein? E bom, não é que as crianças que cresceram expostas a mais poluição apresentaram maior chance de desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dependência a drogas e transtornos alimentares, entre outras doenças mentais? Surpreendente, não é? Mas como que isso ocorre ao certo, não se sabe. As elevações robustas na psicopatologia após a exposição à poluição do ar refletem os achados de que os poluentes do ar podem afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central de forma diversa e difusa, dependendo ali da mistura de poluentes que tem no ar, da duração da exposição e da idade que essa exposição aconteceu. Ou seja, quanto mais novo e por mais tempo você for exposto a uma carga alta de poluição, maior a chance no futuro de doenças psiquiátricas. Então traz muita reflexão do custo que a modernidade e a urbanização trazem para a nossa saúde, não é mesmo? Ah, e aproveita para seguir o canal que tem sempre vídeos legais como esse. E olha só o que os dados apontam sobre o Brasil. As 5 cidades mais poluídas no Brasil são na sequência, hein? Rio de Janeiro, Cubatão, Campinas, São Paulo e Curitiba. Sabia dessa? E empatados na sequência, sabe quem vem? Sorocaba e São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. E você, mora num desses locais aí com ar poluído ou não? Conta pra gente de onde você é e se você acha que aí é poluído ou não, e se você já percebeu se isso faz sentido para você. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Algum comentário? Vocês sabiam dessa questão da poluição poder estar relacionada a problemas psicológicos? Não, e sim, né, professor? Porque eu tenho um primo meu que ele é motorista de ônibus, né, e ele trabalha o dia inteiro. Conforme foi falando, né, e você foi falando, eu acabei tirando também uma conclusão em questão, né, mudança de humor, né,
questão de, né, psicologicamente, a pessoa era uma pessoa, hoje em dia é outra, né? Então, fiz uma relação em questão de estar trabalhando no meio do trânsito também, né? Em questão. Bom, Exatamente isso. é isso, é isso. Como a gente viu aí, né, no trânsito, as pessoas estão mais expostas, né, a esses poluentes. Acaba que aqueles corredores, né, o congestionamento, acaba concentrando, né, esses poluentes. E aí, se fica muito tempo exposto, né, a médio e longo prazo, você vai acumulando esses poluentes, e como a gente viu no vídeo, eles estão relacionados às questões psicológicas que você colocou, né? Depressão, mudança de humor, crises de pânico, ansiedade, principalmente. Então é isso, é bem observado. Muito obrigado, Simone. Mais algum comentário? Alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês querem falar? Uma coisa que vocês acharam interessante? Uma coisa que vocês não conheciam? Algum comentário? Então, tá bom. Não tendo mais comentários, eu vou dar encaminhamento aqui ao final da aula. Vou disponibilizar para vocês os slides, os vídeos. No pós-aula eu vou também fazer uma ou duas questões sobre esses vídeos. Agradeço muito a participação de vocês aqui de manhã para assistir essa aula. Muito obrigado mesmo. Espero ter sido tão bom professor como vocês foram alunos. Obrigado aí pela participação. E é isso, não tendo mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, fiquem à vontade, viu? Muito obrigado.